Então, esse primeiro tópico aqui é para dar uma ideia a vocês do que é a história do MapReduce e como é que o MapReduce funciona em cima de arquivos que estão espalhados em cima de um cluster, né? De uma nuvem. Isso aqui, essencialmente, são esses dois primeiros seções do capítulo 2 do nosso livro básico, e de certa forma, a implementação que a gente tem aqui é do Apache Hadoop, que no final do semestre, quem escolher esse tópico vai mostrar para a gente o que é o Hadoop, que é essencialmente MapReduce. Qual é a motivação? Bom, motivação, basicamente, é o problema de você trabalhar com um volume muito grande de dados, né? Bom, a questão do volume muito grande de dados, no caso do Google, por exemplo, é simplesmente como é que eu indexo a web. O web não é pouca coisa. A segunda questão interessante é que se você começa a pegar um número muito grande de itens de dados, volume imenso de dados, e distribuir em cima de uma arquitetura como esses clusters, chances são, se você tiver milhares e milhares de computadores funcionando num cluster, chances são que nunca tenham todos funcionando ao mesmo tempo, sempre tem algum deles pifado. Então, a gente tem que ter um modelo computacional que trabalhe com essa arquitetura de um cluster, que trabalhe com um número muito grande de dados e que seja resiliente a falhas, né? Então, o que eu tinha mostrado para vocês no início era essa arquitetura típica de um cluster, né? Isso aqui é uma fotografia de um cluster, essa fotografia não é nova, é de um data center um data center do Google nesse condado aqui, Meigs. É o cara lá mexendo. Se vocês olharem embaixo do RDC, é claro que a gente não tem tanto computador assim, mas a gente tem o equivalente a uma fileirinha dessas aqui que está na esquerda, ali embaixo do RDC. Um monte de computadorzinhos da HP. Né? Então, o problema é como é que a gente distribui computação em cima desse monte de servidores e como é que a gente dá conta de falhas, né? Então, se você tem nesse tipo, esse exemplo típico aqui, né? Isso já faz tempo, né? Você vê que tem mais de 10 anos, né? O Google tinha 1 milhão de computadores. 1 milhão de computadores, assumindo que você espere que um deles, em cada 1.000, falhe por dia, você vai ter 1.000 computadores pifando a cada dia. Isso é uma coisa meio maluca, né? E como é que a gente vai conseguir fazer isso aqui funcionar, software funcionar em cima dessa arquitetura não é uma coisa muito trivial. Né? Como é que isso é resolvido? De duas formas, ou de duas formas complementares. Uma é criar um file system, né? Um sistema de arquivo, que seja apropriado para essa arquitetura de um cluster. Né? O HDFS, que é um complementar do MapReduce do Apache, o Hadoop HDFS, é um desses sistemas de arquivos distribuídos, que no fundo é originário do sistema que o Google montou. Tá? Bom, eu vou mostrar aqui diretamente. Então, no fundo, o que a gente faz? Você pega os arquivos e quebra em pedaços. Como é que você vai quebrar esses pedaços? Bom, não sei, você pode aplicar uma função de hash aos registros e espalhar os registros de acordo com aquela função de hash. Você pode pegar pedaços inteiros de arquivos e quebrar. E esses nossos pedaços de arquivos vão parar naqueles servidores que a gente falou. Tem que ter um diretório central, que certamente tem que estar replicado, para, dado um particular consulta, você descubra aonde estão os registros que possivelmente podem servir de resposta àquela consulta. Então, não é simplesmente distribuir o arquivo, os arquivos em pedaços e jogar nos meus servidores, mas tem que ter um controle sobre essa bagunça. Né? Então, o Distributed File System é como é que a gente organiza essa farm. Bom, essa ideia de distribuir o arquivo aos pedaços, os arquivos aos pedaços, e jogar os pedaços para cima do cluster, ela está diretamente associada à maneira com que
essa arquitetura de hardware, ou desculpe, de software, chamada MapReduce funciona. Então, MapReduce, o Hadoop, lá no caso do Apache, é uma espécie de framework, onde você define um programinha que é chamado de uma map task. Como eu falei há meia hora atrás, o que a map task faz é pegar um pedaço de um desses arquivos, aplicar um certo algoritmo e gerar como saída um conjunto de pares, chave e valor. Chave pode ser, por exemplo, um endereço de uma página, e valor pode ser uma particular palavra que ocorra naquela página. Então, o que é isso daqui depende do algoritmo que você está implantando. A chave pode ser uma entrada numa matriz, né, o IJ da matriz, e o valor, a célula daquela matriz. Parece meio esquisito você fazer isso para uma matriz, mas quando a gente for olhar lá o MapReduce, faz todo sentido, porque a matriz que representa a web ela é extremamente esparsa. Então, a última coisa que eu quero representar numa matriz de 1 bilhão por 1 bilhão são os zeros. Ou seja, quando não tem entrada, a gente não representa. Então, representar apenas a matriz pelo IJ e pelo valor, quando o valor é diferente de zero, pode ser uma ideia muito boa. Na verdade, é uma ideia muito boa quando a matriz é extremamente esparsa. Então, isso daqui, e como é que o map funciona, é o pulo do gato, como é que a gente cria o algoritmo. Bom, o que o shuffle, essa coluna aqui do meio, faz? Ele pega todo mundo que tem a mesma chave e junta o segundo elemento do par, né, os V's, numa lista. Então, a entrada para o reduce task, de novo, é um par, onde tem uma chave e uma lista de valores. E a sujeito aqui simplesmente faz alguma coisa com essa lista e devolve como saída também um conjunto de chaves de valor. E aí você pode ter essa arquitetura replicada várias vezes. Isso aqui parece um negócio muito misterioso, mas se você olhar o algoritmo do PageRank e os algoritmos de multiplicação de matriz por vetor, isso faz um bocado de sentido, porque a gente está trabalhando com dados extremamente esparsos. Mas existe um número muito grande de algoritmos que podem ser refraseados ou refeitos para que eles possam ser implementados nesse framework que a gente está chamando de MapReduce. Então, MapTask é essa coisa bem simplesinha, o Reduce Task é também uma coisa bem simplesinha, e o que a gente tem que garantir, ou seja, o que o framework faz, é mapear essas tasks. Acho que tem uma figura aqui. Mas adianta que tem uma figura. Não, aqui. O que o framework faz é mapear essas map tasks para os servidores e dar conta de que os reduce tasks vão receber os pares de valor-chave adequadamente. Aqui tem o que eu estava procurando, essa figura, né? Então, essa figura aqui, desculpa, essa figura aqui é a forma abstrata de representar o algoritmo. Só que quando a gente fala que tem um monte de map tasks, um monte de reduce tasks, eles são programinhas que a gente tem que pôr para rodar em algum nó do cluster. Então, no fundo, o Hadoop lá, né, a implementação, ele tem que se preocupar com a seguinte gracinha: você me dá maps e reduces, e alguém, que é esse nó controlador aqui, vai dizer o seguinte: olha, você, servidor fulaninho de tal, vai rodar essa map task. E você pode ter isso replicado, você pode ter vários desses servidores físicos, né, hardware, executando a mesma map task. E alguém vai dizer quais são os pedacinhos do arquivo, não, o framework vai dizer qual pedacinho do arquivo cada uma dessas map tasks vai trabalhar. Se uma dessa map task, um desses servidores aqui, falhar, as map tasks que foram associadas a ele vão deixar de responder. Se ele voltar rápido, não tem muito problema. Se ele demorar, esse controlador aqui tem que matar aquelas
tasks que estavam aqui e reinicializar a map task em algum outro servidor e repassar os pedaços de arquivos que ela tem que fazer. Então, esse sujeito aqui, que também é replicado, né, ele tem um dever de distribuir as map tasks e controlar para ver se os servidores para o qual ele distribuiu as map tasks estão funcionando direitinho. Se não tiver, mata aqueles map tasks e começa tudo de novo. Bom, como eu disse, as map tasks produzem pares chave-valor. A mesma coisa acontece com os reduce tasks. Esse master aqui vai distribuir as reduce tasks para outros servidores. Na hora de vocês implementarem em casa o Hadoop, isso tudo aqui vai estar rodando no mesmo computador, né? Não precisa ter um cluster para brincar com o Hadoop, não. Você pode pôr o Hadoop para funcionar num computador só. O controlador vai jogar todas as map tasks e as reduce tasks no mesmo processador, né? Mas a brincadeira aqui é a mesma. Ele põe os reduce tasks aqui, elas vão receber resultados intermediários e produzir a saída. Se alguma dessas coisas pifar aqui, o controlador tem que perceber que pifou e redistribuir as reduce tasks que estavam associadas àquele processador. Redistribuir significa colocar em outro processador, redirecionar os arquivos intermediários e saber para onde é que estão indo as saídas. Então, isso daqui é uma figura um pouco mais concreta que pega a nossa arquitetura de software Hadoop da vida, mapeia no hardware em si e controla a execução dessas coisas todas. Isso aqui é o suprassumo do paralelismo, né? Vai estar rodando numa nuvem um monte dessas MapReduce tasks, né? Bom, eu vou pular aqui para não complicar muito a vida. Tem várias coisas que vocês vão ver ao longo do curso. O mais interessante, na verdade, é ter um exemplo concreto de como é que a gente implementa um algoritmo tradicional nessa nova paradigma de computacional chamada MapReduce. Então, o primeiro exemplo é multiplicar uma matriz por vetor. É pegar um vetor e multiplicar por uma matriz. Como é que eu faço isso usando uma arquitetura dessas de MapReduce? Depois tem uma variante um pouco mais complicada, que são as operações típicas da álgebra relacional. E agrupamento e agregação são operações um pouco mais sofisticadas da álgebra. E, finalmente, a questão de multiplicar uma matriz por outra. Multiplicar uma matriz por outra é um pouquinho mais complicado. PageRank é um caso particular disso daqui, mas com uma série de truques bem interessantes, tá? Então, aqui, essas referências adicionais do Hadoop, eles estão mencionados lá no nosso plano de voo. Então, deixa eu sair daqui e ir para o outro assunto que hoje a gente teria que tratar. Eu estou gastando um pouco mais de tempo de hoje, porque